Eu já pedi tanto pro meu marido, pro meu namorado mudar, mas ele não faz nada. E aí, quantas vezes isso já aconteceu com você? Eu sou a Nájima, sou psicóloga e no meu trabalho com várias mulheres eu percebo que essa sempre é uma queixa muito comum e eu preciso trazer aqui para você alguns porquês, né? Por que isso provavelmente está acontecendo? Eu quero te ajudar a perceber para que você consiga mudar. Vamos lá? Eu sei que lidar com a falta de resposta ou com a falta de mudança é muito frustrante. Provavelmente isso tende a desencadear sentimento de tristeza, até de rejeição. Porque se você está fazendo um pedido que a pessoa ela não está atendendo, isso pode ser um gatilho para você se você já tem histórico com essa emoção, não é mesmo? Então pode trazer ansiedade, pode trazer muitos medos, aquele será, traz muitas dúvidas. Então eu gostaria de trazer aqui para você motivos que isso pode estar acontecendo. A primeira coisa que eu percebo é que talvez o seu parceiro ele seja aquela pessoa super resistente à mudança. E aí isso faz com que você fale e ele demora até tomar uma ação, porque ele precisa entender, internalizar e se convencer de que sim, ele tem que mudar. Só que nesse período aí de demora do processo de mudança, você tá ali, ó, do outro lado, extremamente irritada com tudo isso. E talvez isso possa influenciar nessa tomada de decisão dele que seja mais lenta ainda, né? Porque ele pode pensar, nossa, mas por que fazer essa mudança se essa situação X não vai mudar? Então fica como se fosse bem cíclico, sabe? Você pede para ele mudar, ele não muda porque às vezes o seu comportamento está interferindo nisso. Então é muito importante que você abra o seu coração para isso que eu tô falando, para que você possa observar. Aqui eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém e eu sei que às vezes isso é meio desconfortável de ouvir. Mas eu preciso que você esteja atenta e consciente e observando o que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente está sofrendo demais por uma situação que não precisaria sofrer tanto, sabe? Às vezes é só entender o que está acontecendo, se colocar presente na situação e aí sim as coisas vão dar certo. Parceiros, parceiras muito fechadas, que tendem a ter dificuldade de lidar com as suas próprias emoções e aí não conseguem lidar com a emoção do outro. Isso pode também demorar esse processo de mudança do parceiro. Que você fala, eu preciso que você mude. E o sentimento que você tem é, ele tá me ignorando, porque ele não tá fazendo essa mudança rápida. Então, talvez seja uma questão de tempo e posicionamento em que você muda muito mais rápido, o seu parceiro ele tem um processo muito mais devagar, muito mais lento de mudança, mas tende a perceber que as pessoas que elas são mais fechadas, que elas têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, elas são mais resistentes à mudança também, tá? Então eu sei que isso é extremamente difícil porque sai do seu controle. Terceiro ponto, sua comunicação. Será que você está conseguindo comunicar de forma assertiva, de tal modo que o seu parceiro entenda? Porque, gente, o que eu escuto da galera falando assim, ai, mas eu já falei tantas vezes, de tantos jeitos diferentes. O que você falou? Aí você vai lá, eu consigo compreender que ela está falando do mesmo jeito, de uma forma totalmente incompreensiva. Porque quando a gente fala brigando, quando a gente fala acusando, quando a gente fala chorando, a gente não está conseguindo transmitir a mensagem. Isso muitas vezes não sai de uma forma assertiva. Então você não tem que se comunicar quando você precisa que algum comportamento mude, você não tem que se comunicar como você gostaria ou como você entende. Você tem que se comunicar como aquele seu parceiro, ele se comunica e ele entende. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que é mais sinestésica, né? Então, como que é essa pessoa, ela tende a entender a comunicação? Você precisa sim, se adaptar a esse tipo de comunicação. E quem inventou a tal frase do eu sou responsável por aquilo que eu falo e não por aquilo que o outro entende, era um péssimo comunicador, tá? Porque sim, eu sou responsável por aquilo que eu falo e eu sou responsável de fazer você entender aquilo que eu tô falando. Isso sim é uma comunicação eficiente. Se eu sei que você não entende através somente do vídeo que eu tô falando aqui, você consegue ativar a legenda e ler. Tem frases rolando aqui, por quê? Porque eu preciso falar com a galera que é visual também.
entende? Então, veja, tem uma musiquinha de fundo aqui porque eu preciso falar com a galera que é auditiva. Então, veja, perceba, eu preciso adaptar a minha comunicação para que eu consiga alcançar todos. E essa é minha responsabilidade, assim como é sua responsabilidade adaptar a sua comunicação para que seu parceiro entenda. O que você tem a perder com isso? Nada, simplesmente ele vai entender, vai ganhar muito, né? Pelo contrário de perder, você vai ganhar muito. Afinal de contas, ele vai conseguir entender a importância daquela mudança de comportamento para você e para o relacionamento. E eu não poderia deixar de falar sobre que talvez a falta de mudança, esse engessamento, esse eu não quero mudar, a pessoa, né, que é às vezes carrancuda assim, não é nem a pessoa que demora para mudar, a pessoa que ela fala que não quer mudar. Eu nasci assim, eu sou assim, se você quiser ficar comigo, é isso aqui que eu tenho para oferecer. Então, esse tipo de fala, esse tipo de personalidade, talvez, assim, seja muito incompatível com você. E aí, talvez você esteja tentando forçar alguma coisa que nunca vai acontecer, porque essa pessoa ela não está disposta a estar no mesmo nível que você. Você está disposta a mudar, você está disposta a falar sobre isso e a pessoa não. Então, talvez existam níveis de entrega diferentes entre os parceiros e essa incompatibilidade tende a resultar no fim de um relacionamento. Então, eu convido você a observar desses 4 tópicos que eu trouxe, qual desses que você mais se identifica. E se você está passando por uma situação assim, depois de identificar isso, vai ficar muito mais fácil você conduzir aquilo que você quer falar para ser mais assertiva, para entender o outro, entender se não é uma impaciência da sua parte, entender o tempo, entender a comunicação, enfim. Então, tudo isso aqui vai ser muito importante para o teu processo. Então, mais uma vez, tenha uma comunicação honesta e aberta. Isso vai ser fundamental para o teu processo de mudança, tanto o seu quanto o da relação. E para fechar com chave de ouro, nada mais certo e correto do que o exemplo, não é mesmo? Então, toda vez que você quer mudar alguma situação no seu parceiro, você precisa mudar ela primeiro em você. Nada mais forte do que o exemplo. E isso não é só para pais e filhos, isso é para dentro da relação conjugal também. Então, se você está ali falando, ele é muito estressado e você vive estressada, não tem muito peso o seu pedido. Então, tudo aquilo que você está pedindo para o outro mudar, observe, preste atenção se você não está fazendo a mesma coisa também, tá bom? Então, me conta o que você achou desse vídeo, curte esse vídeo aqui e manda para alguém que precisa melhorar a comunicação também, combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!